É uma saudade dos circuitos, né? Esses exercícios, eles precisam ser feitos com bastante calma. Então por isso que eu gravei bastante vídeo sobre eles. E à medida que vocês forem tendo dúvidas em circuitos, eu vou respondendo por aqui, tá? Por aqui, beleza? Bom, então, ó, na página 62 do exercício 9, ele fala o seguinte. Ele fala assim, ó, determine com base no circuito a seguir a intensidade e o sentido da corrente que percorre o resistor de 2 ohms aí, que está posicionado na diagonal. Olha lá, tá? Então esse é o circuito aí. Você quer saber a corrente nesse resistor aqui. Eu só redesenho para ficar uma coisa mais clara, tá? Afinal, esse da diagonal, eu coloco aqui no meio e eu posso enxergar ele com uma maior visibilidade. Olha o ramo de cima aí, eu tenho 2 ohms e esses 20 volts, a mesma coisa, ó, 2 ohms e 20 volts. E no ramo de baixo ali eu tenho a mesma coisa, ó, 2 ohms e um gerador de 8 volts, ok? Então, ó, ficou aí 3 ramos aí. Primeiro um gerador com resistor, o segundo eu tenho resistor e o terceiro eu tenho resistor e gerador. Agora, eu vou aplicar a lei de Kirchhoff, mas como que eu começo aplicando a lei de Kirchhoff? A lei de Kirchhoff, pessoal, no começo do exercício a gente precisa fazer um chute, tá? Tenho duas malhas aqui e eu vou tentar ver para onde vai a corrente. Olha só, eu vou chutar o sentido da corrente, tá? Eu vou falar que essa corrente aqui, ó, ela faz esse sentido aqui, ó. Ela vai para cima, para cá, para cá, para cá. Ok? Então, esse é o sentido da minha corrente. Ok? Eu chutei, tá? Vou chamar isso aqui de I. Vou falar IA, tá? Que é da malha A. Esse aqui eu também vou fazer um chute, tá? Tanto faz para um lado ou para o outro. Que vai me dizer isso na hora se o sinal vai estar negativo. Se der negativo, quer dizer que deu o contrário. Eu vou chutar, ó, uma corrente para cá. Só chutando de verdade, tá? Pode ir sem medo. Ah, professor, mas esse gerador não tá para cá? Pois é, mas você vai entender porque eu coloquei ele no sentido anti-horário aí, ok? Então, ó, essa corrente aqui eu vou chamar de corrente B. Ok. Então, ó, nesse nó aqui eu tenho a junção das duas correntes. E aqui no meio vem uma corrente que eu vou chamar corrente de centro, tá? IC. Nós sabemos, pela primeira lei de Kirchhoff, que a soma das correntes que chegam é igual às correntes que saem. Quer dizer que se aqui está chegando o IA e também está chegando o IB, quer dizer que o IC é a soma das duas. Entrou 2 por aqui, entrou 2 por aqui, saiu 4 aqui. Mas ó, então eu vou anotar isso daí que é trivial. A corrente de centro é igual à corrente A mais a corrente P. Agora a gente vai fazer as equações, ok? Então, ó, eu sei que essa malha aqui é a minha malha A. E eu sei que essa malha aqui é a minha malha B. Agora a gente vai usar a segunda lei de Kirchhoff para as duas malhas. Vamos na malha A, então. Começa pelo gerador, ó. Eu estou indo do menos para o mais, então ele fica positivo. 8. E agora, ó, eu vou para esse 2 ohms aqui. Lembra sempre que resistência é menos, tá? Então fica menos 2. Atenção, é R vezes I, não é? Então é resistência vezes a corrente. Então fica 2 vezes IC. Ela vem para cá, ó, e chega nesses 2 ohms. De novo, é resistência, então é menos. Fica 2 vezes a corrente.
que é a tensão, né? R vezes I. Só que aqui, ó, vai ser 2 vezes IA. Por que IA? Porque desse lado só tem a corrente A. Essa corrente de centro, que eu chamei de IC, ela engloba o IA e o IB já. É ela que atua nesses 2 ohms. O que mais? Mais nada. Isso é igual a zero. Certo? Então eu vou chamar essa equação aí de equação 2, tá? Essa equação aqui é a equação 1. Agora eu vou fazer para a malha B. Essa foi para a malha A. E agora eu vou fazer para a malha B. Que saudade de circuito elétrico, hein? Então, ó, o que eu vou fazer? A mesma coisa, tá? Eu começo pelo gerador, mas dá uma olhada aqui, ó. Como eu chutei a corrente falando que ela no sentido anti-horário, estou passando do positivo para o negativo, que é o contrário. O que eu preciso fazer? Só colocar um menos aí, tá? Ao invés de ficar mais 20, fica menos 20. Nesses 2 ohms é a mesma coisa. Resistência é menos 2 vezes a corrente. A corrente aí é IB, tá? Nesse ponto aqui é a mesma coisa, também é uma resistência. Então fica menos 2 vezes, só que essa corrente que passa aqui é a corrente IC. Isso é igual a zero, ok? Então eu tenho uma terceira equação aí. Veja que agora é mais uma análise matemática do que uma análise física, tá? Vou pegar essas três equações aí, ó. Eu sei que o IC ela é igual a IA mais IB. Certo? Eu também sei na equação 2 que 8 menos 2IC menos 2IA é igual a zero. Ok? E a terceira equação, que a gente achou pela malha B, eu tenho que menos 20 menos 2IB menos 2IC é igual a zero. Minúsculo e maiúsculo é a mesma coisa aqui, tá? É só eu que estou mudando. Então eu tenho essas três equações aí. Bom, tenho 3 equações e tenho 3 variáveis. Então, é um sistema possível e determinado. Lembra-se o seguinte, se eu tenho um número de equações maior que o número de variáveis, eu consigo resolver. Então, esse sistema aqui, dá para a gente encontrar os valores. E o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu queria facilitar essas equações aqui, ó, tá? Elas estão muito grandes. Então, essa equação 2 aqui, eu posso dividir ela por 2. Ela fica muito mais simples, tá? Então, ó, se eu dividir essa equação 2 por 2, eu tenho que ela fica 4 menos IC. Afinal, 2 dividido por 2 é menos 2, menos 1, tá? Menos 2 dividido por 2 é a mesma coisa. Menos IA, isso é igual a zero, ok? É a mesma equação, tá? Eu só simplifiquei, ok? Bom, a equação 1, ela está bem simplificadinha ali, ó. IC é igual a IA mais IB. E aqui embaixo também, ó, eu posso dividir ela por 2, ela está muito extensa. Então, se eu dividir ela por 2, ela fica igual a menos 10 menos IB menos IC é igual a zero. Ok? Dividindo aí por 2. O que eu posso fazer agora aí? Tá? Eu posso isolar esse meu IB e passar ele para cá, ó. Quando eu passo esse IB para cá, estou falando da equação 3, tá?
Olha só o que vai acontecer se eu passar o IB para lá. Eu vou ter menos 10 menos IC é igual a IB. Certo? Então, essa equação, eu tenho um valor de IB em função de IC. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou usar na equação 2. Eu vou passar o IA para lá, ok? Então, vou ficar aqui 4 menos IC é igual a IA. Ok? Então, ó, o que acontece aqui? Ó? Eu passei o IA para lá para deixar aqui 4 menos IC. Legal. Então, vocês perceberam que eu mexi na equação 3 e na equação 2 e não fiz nada com a equação 1, que é essa equação aqui. Agora, eu vou usar, certo? Ó, substituindo os valores da equação 2 e da equação 3 na equação 1, o que vai acontecer? Olha só, IC, o que é IA? IA não é igual a 4 menos IC? Então eu vou colocar lá, 4 menos IC, mais o IB. Quanto que é o IB? O IB não é menos 10 menos IC? Tudo bem, então fica menos 10 menos IC. Ok? Então, ó, só toma cuidado com uma coisa, tá? Aqui tem um mais, tá? Ele vai estar multiplicando 2, tudo bem. Aqui o sinal ele vai continuar o mesmo. Mas, ó, então eu tenho que IC, galera, é igual a 4 menos IC menos 10 menos IC. Certo? O que vai acontecer aí, ó? Eu tenho que o IC ele é igual a 4 menos 10. Quanto daria isso? 4 menos 10 é menos 6. Ok? Menos IC com menos IC dá menos 2 IC. Legal. Agora eu vou passar isso aqui para o outro lado. Ele vai positivo. Então fica IC mais 2IC. 3IC é igual a menos 6. Ok? Para eu encontrar o valor de IC, é só eu dividir o menos 6 por 3. Então, essa corrente do centro ela é igual a menos 2 amperes. Olha só, o que significa isso? Deu menos 2. Não significa que acabou o mundo, tá? Lembra que eu estava estimando essa corrente para baixo? Falando que ela tinha 2 amperes indo para baixo? Quer dizer que simplesmente ela não está para baixo, simplesmente ela vai para cima, tá? Mas o valor dela é de 2 amperes, ok? É isso aí. Eu aconselho, sempre que vocês estiverem trabalhando com circuitos, a fazerem esse mesmo esquema aqui, tá? Desse jeito. Se o gerador estiver na polaridade contrária, mesmo sendo na contrária, faça de um jeito para as duas correntes somarem aqui, para ficar mais fácil de lidar com as equações. Porque se eu fizesse o contrário, aí eu não teria que o IC seria igual a IA mais IB, ficaria um pouco mais confuso aí, ok? Porque ao invés de estar indo para cá, o IB está indo para cá. No final, a equação seria um pouquinho diferente. Se vocês fizerem desse jeito, a única coisa que vai mudar realmente, o único risco que vocês correm é dessa conta que dá menos. E se isso aqui der menos, significa que a corrente simplesmente não está passando para baixo, ela está indo para cima, o sentido é contrário, ok? Então, ó, a corrente que passa naquele resistor, o valor dessa corrente, no resistor de 2 ohms, só para ficar aqui bem enfeitadinho, tá? E no de 2 ohms, é igual a 2 amperes. Eu preciso alertar também outra coisa. A análise de circuito é sempre
desse jeito. A segunda lei de Kirchhoff, ela é um pouquinho trabalhosa, não é difícil, é trabalhosa. Então assim, faça devagar, equação por equação, certo? Divida as equações, chegue no sistema de equações, depois vocês conseguem substituir os valores e chegar no valor de 2 amperes, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês não tenham entendido, mandem nos comentários que eu respondo vocês. Então até o próximo vídeo.